Vamos lá então, pessoal, nós vamos começar o curso de Estatística Aplicada à Administração. Eu sou o professor Rodrigo, serei responsável por esse curso para vocês. E essa primeira aula é uma aula de apresentação, é uma aula onde eu vou falar um pouquinho da disciplina, é uma aula rápida, é um vídeo curto e a gente poderá discutir um pouquinho sobre as formas como a disciplina será apresentada, a ideia como a disciplina será apresentada. Eu sou professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, Departamento de Matemática, campus de Sinop, e responsável por áreas ou os conteúdos da área de matemática aplicada, tá legal? Quando a gente fala em estatística para a área de ciências sociais aplicadas, né? Então nós temos algumas características um pouco diferente de quando se fala de estatística para a área de exatas, tá legal? Por quê? Porque vocês não têm a necessidade de descobrir todas as características de fórmula, todas as características de apresentação, ou seja, vocês não precisam deduzir equações, vocês não precisam ter um aparato matemático muito pesado para vocês. A vantagem ou as características do curso de Estatística aplicado à área de Ciências Sociais aplicadas é entender a estatística como ferramenta, tá legal, pessoal? Isso é a principal ideia que a gente tem que ter. Estatística para a gente nada mais é do que ferramenta, tá ok? É a ferramenta que vai ajudar a pensar um ambiente de negócios, que vai ajudar a pensar um ambiente de gestão. Então, na prática, nós temos que entender que estatística não são apenas números e gráficos, como é o que muita gente imagina, tá legal? A estatística vai auxiliar em várias etapas de uma pesquisa. Então, nós temos uma outra palavra muito importante aqui nesse conceito, que é pesquisa, tá legal? Quando nós falamos de pesquisa, quando nós nos preocupamos em ligar a estatística com a pesquisa, a primeira coisa que nós gostaríamos de olhar é como é que a estatística ajuda ou vai nos ajudar nas pesquisas. E por que nós fazemos pesquisas, tá ok? Então, a estatística tem um olhar para que nós possamos obter dados, organizar dados e, a partir daí, gerar informação. Então, nós estamos falando de uma ferramenta que tem a finalidade de gerar informação. Isso é importante, isso é fundamental para vocês, informação, tá? Porque você não toma decisão, você não se torna um gestor se você não tem informação, se você não consegue pensar a informação. Então essa é a estatística, a ideia da estatística aplicada às ciências sociais é exatamente isso. Ela é uma ferramenta para dar respostas aos nossos porquês, tá ok? Então essa é a principal característica. Quais são os nossos porquês? Quem vai responder os nossos porquês ou vai nos auxiliar a responder os porquês, entre aspas, é a estatística, tá ok? Então esse é o curso de estatística, a ideia desse curso de estatística é isso, é fazer um curso que ajude a obter dados, ajude a organizar dados, de tal forma que ela seja uma ferramenta para gerar informações, para auxiliar nas respostas daquilo que nós chamamos de porquês para vocês, tá legal? Depois disso nós vamos trabalhar os capítulos desse curso, e os capítulos desse curso, ou as unidades, esse curso foi pensado em 6 unidades, tá ok? Aonde a unidade 1 está relacionada ao que nós chamamos de fases do método estatístico e população e amostra. Então nós vamos nos preocupar em tentar entender quais são as fases do método estatístico, tá? E uma palavra muito importante nesse conceito é a palavra de método, ou seja, nós não chegamos a lugar nenhum sem método, e a estatística também tem algumas características próprias e algumas etapas próprias para que ela seja realizada. Então, quem define essas etapas, quem organiza essas etapas
é aquilo que nós chamamos de método estatístico. Depois nós vamos falar também no capítulo 1 ainda de população e amostra, tá? Nós vamos trabalhar conceitos, de população e amostra. Esses conceitos são extremamente importantes porque eles organizam, eles permitem você pensar com um critério já definido, um critério já elaborado. Não vai jogar você num emaranhado de informações, num emaranhado de dados, de tal forma que você não consiga gerar informação. Lembrem que nós estamos falando de duas situações aqui. Quais são? Dados e informação. Dados geram informações, mas para que os dados gerem informações, nós precisamos ter algumas características, nós precisamos trabalhar algumas coisas. Capítulo 2, ou a unidade 2 e 3 nesse processo, a unidade 2 e a unidade 3 desse processo, são unidades preocupadas em descrever o conjunto de dados. Então essas unidades aqui, elas estão preocupadas em descrever a nossa informação, descrever o conjunto de dados obtidos, certo? Como é que nós descrevemos esse conjunto de dados? Nós normalmente vamos descrever o conjunto de dados por meio de distribuições de frequência, tá ok? E medidas de dispersão. Então nós vamos pensar de posição e dispersão. Então nós vamos olhar para descrever, como é que nós vamos descrever esses dados. E mais uma vez eu vou falar, a descrição dos dados está relacionada às chamadas distribuições de frequência, representações gráficas e medidas. Quais medidas? Posição e dispersão. Lembre que toda vez que eu falo em medida, toda vez que eu preciso oferecer informação que estão relacionados a medidas, eu estou falando na matemática de valores. Então, não tem como a gente fugir de contas, não tem como a gente fugir de cálculos, tá legal? Depois nós temos as unidades 4 e 5. As unidades 4 e 5 estão relacionados ao conceito, na verdade, de probabilidade, tá ok? Por que nós vamos falar de probabilidade? Porque a probabilidade vai ajudar em uma outra característica da estatística, que é pegar dados e gerar informação, que é estimação. Nós vamos estimar informações, tá? Estimação. Ou seja, quando eu vou estimar as coisas, quando eu vou me organizar para estimar dados, eu tenho que pensar no seguinte: qual é o nível de erro? Toda vez que nós estimamos, nós temos um nível de erro. E é importante eu saber o nível de erro. Quem relaciona o nível de erro? Quem me dá as características da informação estimada? São os conceitos de probabilidade, distribuição de probabilidade, que podem ser discretas ou contínuas. Tá legal? Já vou informando, esses capítulos serão capítulos que nós trabalharemos de uma forma mais leve, de uma forma mais exemplificada do que normalmente vocês encontrarão em livros da área de estatística ou da área de probabilidade. Por quê? Porque a própria palavra probabilidade provavelmente geram conteúdos e disciplinas nível de pós-graduação, como mestrado e doutorado, só para estudar a probabilidade. É óbvio que não é isso que nós queremos, é óbvio que não é isso que vocês vão ter que se preocupar. Vocês têm que entender, mais uma vez, que estatística para nós são ferramentas. E por último, a ideia de tomar decisões. Quando nós falamos de teste, de hipótese, são ferramentas que ajudam o gestor, que ajudam o administrador naquilo que nós definimos como tomada de decisão. E o gestor e o administrador têm que fazer isso constantemente. Então ele pode fazer isso auxiliado naquilo que nós chamamos de testes de hipótese. Tá? Então a ideia aqui é tomar decisão. Ferramentas que auxiliem na tomada de decisão para o gestor público, tá? Público ou privado, para o administrador, na verdade.
Para encerrar, nós pensamos em como dividiremos esse curso, como nós vamos organizar esse curso, tá? E esse curso vai ser organizado em questionários. Esse curso será organizado em questionários, tá ok? Que farão parte da avaliação de vocês, e avaliação escrita mesmo, uma avaliação objetiva, tá? Uma avaliação presencial. Como é que nós vamos organizar tudo isso? Questionários, nós trabalharemos 2 questionários, nós teremos 2 questionários, ou seja, questionário 1, que vai abordar as unidades 1, 2 e 3, tá ok? E questionário 2. Questionário 2, por outro lado, serão aqueles questionários que vão abordar questionário 2, que são questões que relacionarão as unidades 4, 5 e 6, tá ok? Avaliação eu não vou ser incoerente de falar que nós vamos aplicar uma avaliação que relacione as 6 unidades do curso, tá ok? Então, para dar uma organizada, a avaliação vai relacionar conteúdos que estão distribuídos, que estão apresentados, que serão trabalhados nas unidades. Então, a avaliação será vinculada às unidades 2, 3 e 4, tá ok? Nós não vamos trabalhar na avaliação unidades nenhum, que é bem teórica, nem 5 e 6, que são bem pragmáticas. Outra coisa, esse curso pode ser organizado e pode ser auxiliado com, na verdade, ferramentas computacionais, né? Ou seja, o que são ferramentas computacionais? Nós estamos falando aqui de planilhas eletrônicas, certo? Nós estamos falando de planilhas eletrônicas. O que são planilhas eletrônicas, professor Rodrigo? São organizações numéricas de dados naquele estilo que vocês conhecem, como Excel, como existe planilhas livres, né, que fazem esse tipo de informação. E também existem softwares próprios para estatística, tanto de domínio público como domínio pago. Eu não vou dar um curso para vocês de planilhas eletrônicas, eu não vou dar um curso de softwares estatísticos, tá ok? Isso vai depender muito da habilidade de vocês, da vontade de vocês de procurar e tentar ligar os conteúdos, aquilo que nós estivermos discutindo aqui, com os softwares que estão disponíveis aí na rede hoje. Tá legal? Bem, essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro contato, tá ok? Nós vamos trabalhar vários vídeos que serão curtos, serão da ordem de 10 a 15 minutos cada um, para que vocês possam assistir mais de uma vez, vocês possam questionar mais de uma vez, vocês possam discutir com os tutores e até comigo. A diferença desse curso que nós estamos pensando é que vocês possam, na verdade, mandar dúvidas, mandar questionamentos a respeito das situações, e nós também possamos criar videozinhos respondendo essas situações. Legal? Muito obrigado, até a próxima e vamos lá.